Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão. Hoje a gente vai fazer o episódio 3 de Gambiarras, mas só depois da vinheta, então bora lá! Gambiarra, para quem está acompanhando essa série que a gente está fazendo aqui no canal Sessão com Firfão, tá ligado que a gente começou a fumar já faz muito tempo e nessa época não tinha tantos produtos relacionados à narguilha aqui no mercado brasileiro. Então a gente, para ficar um pouco mais fácil de se usar o arguile nessa época, a gente sim fazíamos várias gambiarras. A começar então com o papel alumínio. A gente não tinha papel alumínio igual tem as marcas de papel alumínio específicas para narguilha aqui no Brasil, né? O papel alumínio que a gente tinha conhecimento que era bom para fumar arguile também, ele não era um papel alumínio de arguile. Ele era o papel alumínio Reynolds, não sei nem se é assim que pronuncia. Daniel, por favor, coloca na tela aí. Só que esse papel alumínio, eu lembro na época de ter pesquisado, procurado, para comprar aqui no Brasil e não tinha. A gente só conseguia trazer ele da gringa com um preço muito alto e hoje, na hora de fazer esse roteiro, eu estava pesquisando e realmente ele ainda continua muito caro. Se eu não me engano, R$ 248 um rolo de papel alumínio, da Reynolds. Por que a gente usava ele então na época? Ou por que o pessoal usava ele na época para narguilha? Porque ele é um papel alumínio mais grosso, basicamente igual ao papel alumínio de próprio para narguilha, Então, papel alumínio dá sim para ser usado papel alumínio de cozinha. Esse aqui, ó, ele é um pouquinho mais fino? Sim, ele é um pouquinho mais fino. Então, o que eu na época fazia? Pegava o papel alumínio, mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó, você corta ele aqui, e eu dividia ele em 4 pedaços. Ah, Firfão, mas por que 4 pedaços? Justamente para ele ficar mais grosso, Mais grosso entre aspas, Mas, aqui ó, a gente divide ele no meio, depois rasga ele aqui no meio e divide ele em 4 partes. É claro, não vai ficar exatamente igualzinho as 4 partes, mas é basicamente isso aqui, ó. Então nós temos, ó, 2, 3, 4 folhas de papel alumínio. E aí, eu, Firfão, já fazia o seguinte: pegava um rolo de papel alumínio inteiro e já cortava vários pedacinhos desse aqui para te deixar mais prático, na hora de montar o roche. Aí vinha, pegava 4 pedacinhos e vinha e esticava o papel alumínio no roche. Então, esticava o papel alumínio. Pegava as 4 peças, as 4 folhas, no caso, as 4 folhas de papel alumínio e ia fazendo o mesmo esquema que a gente faz hoje. E aí ele fica com uma camada mais grossa. Aqui você tem que tomar cuidado porque as folhas são separadas. Se você puxar muito forte, na hora de esticar, ela vai rasgando. Ela rasga a primeira, vai rasgando a segunda, a terceira e a quarta. Então é só um cuidado que você tem que fazer na hora de esticar. Mas ó, dá pra gente ter um resultado legal com 4 folhas de papel alumínio. Dá pra fumar também perfeitamente. Firfão, dá pra usar uma folha só de papel alumínio também, desse de cozinha? Dá sim, mas eu vou explicar pra vocês o porquê eu não usava uma folha de papel alumínio apenas, só que mais tarde um pouquinho. Vamos falar um pouquinho agora de furação. Depois que a gente esticou esse papel alumínio, furação. Acho que furação é algo mais simples que existe no mundo do arguile, é fazer essa furação. Porque todo produto que seja pontiagudo, você consegue fazer a furação no seu papel alumínio. Então você não precisa necessariamente do furador especificamente para narguilha. Se você estiver em algum lugar que não tenha o seu furador, você pode furar com prego, parafuso, próprio clips, brinco, produtos que sejam pontiagudos, você consegue fazer a furação. Aí você tem que tomar cuidado com o que? Às vezes o produto que você pegou, ele é muito grosso, então vai fazer furos bem grossos. Então toma cuidado então na quantidade de furos que você vai utilizar usando esses produtos que não seja o furador próprio para narguilha. Se você colocar uma folha apenas do papel alumínio de cozinha, eu tenho certeza que ela vai ceder, porque o papel alumínio de cozinha ele é muito fino e maleável. Ou seja, quando você colocar o peso do carvão em cima desse papel alumínio, ele vai dar uma cedida e vai travar o fluxo do pino central do seu roche. Aqui a gente tem 2 gambiarrinhas que dá para você fazer. Primeira delas, você vai pegar um pedacinho do papel alumínio bem fininho, assim, ó, tira uma tira aqui, ó. Isso aqui já dá. Você vai pegar essa tirazinha, colocou, acomodou o tabaco no roche, você vem e vai
dando uma retorcidinha aqui nele, que ele vai ficar como se fosse um pino, ó. Isso acontecia antigamente porque os Roches tinham o pino central um pouco mais alto, certo? E não tinha, geralmente, as anti-trava-fluxo aqui no pino central do Roche. Então o papel alumínio cedia, travava totalmente, você não conseguia fumar direito. Mas aqui, ó, tá fácil. É só você pegar, fazer um pininho desse aqui e você vai colocar em cima do seu Roche e depois, aliás, você vai colocar em cima do seu pino central e depois vai esticar o papel alumínio. Essa parte onde está o pino, é claro, no alumínio ela vai ficar um pouquinho mais levantada, né? Porque ela está desobstruindo realmente o pino central do seu Roche. Então tem a vazão normal ali da fumaça, ela vai entrar em perfeito estado. Outro ponto é, depois que, por exemplo, eu estiquei, tô no meio da sessão, tô lá fumando de boa, e aí cedeu, por algum motivo cedeu. Aqui você pode fazer de duas formas, você vai pegar seja um clips, seja o próprio furador. Aí se for o furador, veja se a parte de baixo dele não é de plástico, né? Porque se for de plástico, ele vai estar perto do carvão aqui e vai dar merda. Então veja se ele é todo de ferro e você vai fazer o quê? Vai colocar aqui, ó, e vai empurrar. Isso vai fazer com que não ceda, porque ele também vai estar empurrando, a força dele aqui, ó, a pressão dele vai estar empurrando o papel alumínio para cima. E aí vai desobstruir também o pino central do seu Roche. E uma maneira legal também que você não precisa de fazer gambiarra é deixando o like aqui nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal para você ficar por dentro das novidades do mundo narguilha. Aqui no canal Sessão Furfão tem vídeos toda terça e toda quinta-feira. E por último e não menos importante também, uma gambiarra que eu fazia muito pelo fato de também não achar produtos na época aqui no Brasil, né? Era o abafador. A gente tinha abafador, só que era caro, então a gente fazia o seguinte. Aqui, ó, papel alumínio a gente já tem um tamanho de um abafador, certo? Então a gente confeccionava um abafador. Tirava mais ou menos o tamanho de um abafador e confeccionava ele. Aqui, ó, ele dá um pouquinho mais de trabalho para ser feito? Dá, porque ele é fininho, mas dá para fazer de boa. Você vai dobrar ele e nas duas pontas, quando elas se encontram, eu perdi até a prática, faz tanto tempo que eu não faço isso. A gente dobra aqui, ó, dobra com carinho para não rasgar, para unir as duas pontas. É claro, não vai ficar bonito, você está fazendo uma gambiarra. Aqui, ó, agora a gente tem algo meio que cilíndrico. Não 100%, mas tem. Aí, ó, temos um abafador improvisado. É claro que te orienta a comprar um abafador, né? Se você quiser comprar qualquer produto de narguilé, é só entrar lá no site arguilebr.com.br e usar o cupom FIRFES para te garantir 5% de desconto. Mas se tratando de gambiarra, tá aqui, ó, temos um abafador. Aí é só você encaixar no arguilé que ele vai ficar apoiado no prato também. Eu costumava fazer o que? Para abafar realmente o calor. A parte de cima aqui, ó, dava uma leve amassadinha assim, ó, para não perder tanta caloria subindo, né? Então aqui você perdia um pouco menos, abafava mais o calor, né? Concentrava mais o calor aqui dentro do seu Roche. Tinha uma outra forma de fazer esse abafador também, só que eu usava mais esse método aqui porque para mim foi o que eu adaptei melhor a fazer e que eu tinha um resultado melhor. O outro método é você fazer um abafador menor, né? Usar um pedaço menor e você vai cobrir apenas a cuba do Roche. Esse modelo eu acho um pouco mais difícil porque se você precisar mexer no carvão, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas aí você vai envolver o seu Roche com o papel alumínio aqui. E aí temos também um abafadorzinho. Também dá para fazer o mesmo esquema aqui, ó, para não perder tanta caloria. Só que se você precisar mexer no carvão dessa forma aqui, já te dá um pouquinho mais de trabalho. Eu acho que essa primeira opção que eu mostrei para vocês aqui é a melhor em questão de abafador de papel alumínio. Aqui eu fiz correndo rapidinho para mostrar para vocês, mas é interessante você deixar o lado brilhoso do alumínio para dentro, para refletir essa caloria também, fica batendo nas paredes internas ali. Bom galera, e assim vou encerrando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas gambiarras que a gente está falando para vocês. Grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.